Eu sou muito assim, que eu acho que todo mundo tem condição. Desde que você queira, você estuda, você trabalha. Mesmo sem estudar, mas for ali, você consegue as coisas. Porque a gente vê muita gente aí que não tem estudo e está lá em cima. Mas precisa querer, né? Precisa ter força de vontade e saber que não é sozinho nesse mundo. Bom, meu nome é Adirce Moreira da Silva. Eu nasci em Santos, vim para cá com 10 anos, para São Paulo. Então, desde os 10 anos, eu moro no Imirim. Morava numa rua aqui para cima. Depois que me casei, vim para essa casa. Já moro aqui há muitos anos. Tive meus filhos aqui e estou vivendo. Eu tive 5 filhos. Tenho 4 nascidos da barriga e 1 de criação. Não sei, eu sempre trabalhei e sempre fui muito ágil, né? E meu marido sempre foi muito companheiro, muito bom. Então não tive problema para criar. Eles foram para a escola na época certa, estudaram e eu sempre trabalhei. Quer dizer, não tive dificuldade. O marido era muito companheiro, muito, como é que fala? Chefe de família mesmo, ajudava muito. Então eu queria muito trabalhar, eu sempre trabalhei, eu era costureira. E mas já estava cansada de ganhar pouco, eu queria progredir, queria ter as coisas, né? Sonhava muito em ter um carro, em ter uma casa boa. E a gente tinha... Eu sou muito assim, que eu acho que todo mundo tem condição. Desde que você queira, você estuda, você trabalha, mesmo sem estudar. E aí eu resolvi, tive um concurso. E for ali, você consegue as coisas. Porque a gente vê muita gente aí que não tem estudo e está lá em cima. Mas precisa querer, né? Precisa ter força de vontade e saber que não é sozinho nesse mundo. Que a Cruz Vermelha ia dar um curso, mas precisava pagar. E aí a gente não tinha dinheiro, né? Aí eu apertei o marido, ele me deu o dinheiro para pagar o curso, porque ele achava que eu não ia passar mesmo. Ia perder o dinheiro, né? Só que eu passei, né? Passei bem. E depois passei no curso, e depois fiz o concurso. E passei, não passei lá entre as primeiras, mas eu passei. Ai, eu falava, ai meu Deus, será que vão me chamar? Porque eu estava lá embaixo, na rabeira, né? Eu realmente não tinha condição de tirar uma nota melhor. Não sabia nada de enfermagem. Mas eu passei. Aí um dia me chamaram, 1 ano depois, quase. Aí eu pulei dentro, eu fui fazer os exames, fui muito bem classificado. Aí nos exames eu fui muito bem, porque eu sou muito falante, né? Eu procurei saber o que eles iam me perguntar e tal, e matei a charada na hora. Estava numa sala com um monte de mulher e todo mundo assim, sem saber o que estava fazendo ali. Ninguém era da área, praticamente, né? Aí a examinadora ficou com o saco cheio de ver que o pessoal estava muito intranquilo, ninguém sabia responder nada. Ela chegou na sala e falou, quero saber quem sabe o que é. Atendente de enfermagem, falei, eu sei. Nunca tinha trabalhado, mas só que eu tinha estudado, né? Aí eu, pá, ela falou, passou. Eu falei e ela não me perguntou mais nada. Eu passei direto. Aí fui classificada, né? Esperei a vez de ser chamada, fui chamada. Demorou, porque eu não passei lá em cima, né? Mas
mas eu passei. Eu era exceção. Na minha família, depois de mim, algumas primas foram estudar, mas antes de mim não tinha ninguém estudando. Todo mundo era de dentro de casa. Naquela época, a minha família, não eram assim paupérrimos, não, né? A minha família, eu digo, no geral. Então, eu tenho um lado da minha família, que eles são evangélicos, todo mundo era dentro de casa. Ninguém trabalhava, ninguém estudava. Aí, depois de mim, que o pessoal começou a estudar. A minha tia trabalhava e eu sempre, assim, eu achava a minha tia muito importante, porque ela trabalhava com gente muito bem. Eu ia, ela sempre que tinha festa nas casas, ela me levava para lavar, para recolher cinzeiro, essas coisas, e eu ganhava um dinheirinho bom. Então eu gostava daquele ambiente chique, aquela gente muito chique. Era casa mesmo de alto padrão. E eu falava, ai, isso é que é vida, né? Eu crescia assim o olho já pensando, nossa, isso é que é vida. E cresci sempre assim, olha, 2, 3 vezes por ano minha tia me levava para ajudar ela nas festas que tinha. E assim foi passando, depois daí eu comecei a trabalhar, fiquei maior, com 14 anos eu fui para a fábrica. Fui trabalhar numa fábrica de gesso, que abriu aí em Santana. O Rosesse se chamava. Eu fui muito rápida, eu aprendi a costurar muito rápido, então eu sabia, eu era uma das pessoas, a firma tinha umas 200 moças, eu era uma das que sabia lidar em todas as máquinas. Eu sempre fui muito assim. Chegava uma máquina nova, eu tentava lá saber como é que ela funcionava. Então eu sabia costurar, sabia pegar botão, sabe, as máquinas, porque foi chegando, foi modernizando, foi chegando máquinas novas. Eu aprendi a lidar em todas as máquinas. Então, tinha dia que eu chegava lá e ficava, vai lá trabalhar naquela lá, vai lá. E assim eu fiquei lá, acho que uns 5, 6 anos, sozinha. Sozinha? A minha mãe não podia pagar estudo, né? Porque a coisa era muito difícil. Não tinha escola pública. A escola pública era aquela lá da Praça da República. Só tinha aquela. Quando nós estamos em São Paulo, só tinha lá, como é que chama aquela? Como é que é o nome? É uma escola famosa, só, lá da Praça da República. Só tinha ela. Aí, aqui para o nosso lado não tinha nenhuma escola. Depois abriu o CEDOM lá em Santana. Mas aí não tinha vaga, era muito concorrido. Quem entrava era quem podia pagar, a gente não entrava não. Ainda é assim, né? Mas naquela época, nossa senhora, filho de pobre não entrava na escola grátis. Aí eu queria muito estudar, muito, mas não conseguia. Depois, com o tempo, eu fui trabalhar, aí eu fiz 2 anos de comércio, aí na escola na Casa Verde, mas também não terminei, porque era muito difícil trabalhar de dia, estudar de noite, andar de ônibus, era muito difícil. Aí larguei para lá e fui indo, fui indo. Voltei a estudar só agora, depois que eu já estava na enfermagem. Aí, quando eu prestei o concurso, entrei na enfermagem, aí eu voltei a estudar. Aí eu fiz auxiliar de enfermagem, e aí deu, junto você faz o ginásio, né? Sim. Que eu não tinha nem o ginásio. E depois parei também, agora eu estou velha, não vou ficar fazendo colegial, nada. Mas eu gosto muito de estudar, leio muito. Nossa, eu leio muito, gosto muito. Eu acho assim, a minha mãe foi uma mulher também que na época dela, ela queria ter muito estudado, mas não conseguiu. Minha mãe era muito inteligente, nossa.
Eu, às vezes, ficava perdida assim, nas coisas, ia lá, perguntava para ela, ela dava a resposta na hora. Minha mãe era muito inteligente mesmo. Mas ela não estudou. Ela fez só primário, né? Naquela época, ainda ela conseguiu fazer o primário. A gente é de Santos. E a minha mãe conseguiu porque a mãe dela era empregada doméstica e as patroas fizeram a minha mãe estudar. Mas, é assim, tanto que os parentes da minha mãe, só ela tinha o primário, né? As outras não. É muito engraçado isso. O pobre não estudava. Eu acho que elas têm que seguir, né? Agora está mais fácil, porque a gente ajuda, todo mundo colabora, né? Na minha época, não, tudo era muito difícil. Você tinha que trabalhar, trazer o dinheiro para casa. Era muito difícil mesmo.